O programa Cidades tem o apoio cultural da loja Zarur. A loja Zarur já está com novidades nas seções feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho. Tem também uma variedade em calçados para deixar você e sua família aquecida na nova estação outono-inverno 2021. Loja Zarur, onde você encontra tudo o que precisa para você e toda a sua família. Rua Coronel Dulcídio Pereira, 89, Lapa, Paraná. Telefone 41 3622 1374. Loja Zarur. Está entrando no ar o programa Cidades, a voz da região. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Bom dia, meus queridos ouvintes, está no ar o programa Cidades. Hoje o programa Cidades vai falar com os profissionais e seus cuidados com os autistas. O autismo não é um erro de processamento, é um sistema operativo diferente. Na terra querida, que tem histórias pra contar. Vamos falar com a Marli, que vai falar um pouco da sua área de atuação para nós. Bem, então eu sou a Marli, atuo na área da educação especial há algum tempo, onde tenho o privilégio de conviver com essas crianças autistas. Atualmente eu estou no campo do Tenente, na escola Gunter Urban, onde atendo o aluno Daniel, que, por sinal, aprendo a cada dia esse mundo fantástico assim que eles vivem, que só mesmo quem está ali no dia a dia consegue vivenciar esse mundo fantástico que é o mundo que eles vivem ali, que a gente aprende a cada dia mais com eles. Você, como professora de autista, sua forma de ensinar é diferente das metodologias usadas nas escolas? Sim, a maneira com que eu trabalho adaptando as atividades para eles é observando eles a cada dia e com eles assim, e com o que eles gostam, né? Através disso eu faço as minhas atividades, né? Eu procuro trabalhar mais o lúdico, né? Trabalho bastante o lúdico e a pintura, né? Que é onde através da pintura eles expressam bastante coisas, né? E procuro também ensinar atividades do cotidiano, tipo atividades simples, como, por exemplo, pedir o lanche lá no refeitório da escola, né? Então, atividades simples do dia a dia eu procuro ensinar assim para eles. Marli, você acha necessário investimentos na área educacional para autistas? Sim, com certeza o investimento em profissionais só vai acrescentar, porque aquilo que nós professores ensinamos com outros profissionais vai desenvolver muito mais as habilidades que esses autistas têm. É muito importante o investimento sim nessa área educacional. Marli, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho e digo que para trabalhar com a educação especial, você tem que, acima de tudo, colocar amor, que é através do que você passa para eles, é que você tem um retorno gratificante para a tua área profissional, para a tua vida mesmo, né? Através daquilo que você coloca para eles, que você recebe em troca. Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. Vamos receber Amanda Costa, que é terapeuta ocupacional. Olá, meu nome é Amanda Costa, eu sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Paraná em 2017. Atuo no Centro de Excelência em Recuperação Neurológica em Curitiba desde o ano de 2018 com o público autista. Sou pós-graduada em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce. Possuo cursos em Análise do Comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista e desenvolvimento atípico, curso de Integração Sensorial e Gestão de Comportamentos Inapropriados. E hoje vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre
a minha experiência com autismo. Amanda, seja bem-vinda. Qual a importância do seu trabalho para o universo autista? Acredito que, primeiramente, seja o acolhimento às famílias que recém receberam o diagnóstico, que às vezes não têm muita informação sobre o assunto, fornecendo suporte e orientações, além de promover a autonomia e independência para os pacientes, ensinando e treinando novas habilidades que serão úteis nas atividades cotidianas, como o treino de atividade de vida diária, que é um saber da terapia ocupacional e que consiste em realizar uma análise da atividade para ver quais habilidades a criança precisa desenvolver para conseguir realizar com o máximo de independência atividades que para nós são automáticas, né? Como conseguir escovar os dentes, comer, tomar banho e realizar rotinas de banheiro, que seria o uso do vaso sanitário, lavar as mãos, se vestir, colocar e tirar sapatos. Também auxiliar em treinos de motricidade fina, habilidades que serão necessárias para o contexto escolar. E, por fim, orientar as famílias em como dar continuidade nas atividades que são ensinadas na clínica em outros contextos, como em casa e na escola. Quais as principais mudanças que você percebe no desenvolvimento da criança? Percebe-se alterações em diversas áreas, como motricidade global, que são os movimentos mais amplos, como correr, pular, subir em árvore, motricidade fina, que daí já seriam os movimentos mais refinados, né? Saber pegar o lápis de uma maneira correta, abrir e fechar botões, questões relacionadas a transtornos sensoriais, a linguagem, que daí entraria compreensão e comunicação, cognição, comportamento, emoções, competências sociais e autonomia. Todas essas alterações no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento da criança, já são sinais de que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, a gente se baseia nos marcos do desenvolvimento infantil. Então, com 2 anos, por exemplo, a criança ela já precisa desenroscar desenroscar uma tampa de garrafa, dizer o nome, né? Já pode iniciar o processo de desfraude, ela já pede brinquedo, gosta de interagir. Então, um sinal de alarme de que essa criança pode estar atrasada é se a criança não imita, se ela não se interessa, se ela não aponta, se ela não pede, né, não mostra, se ela ainda não anda ou se tem algum comportamento de ponta de pé, né? Outra alteração bem evidente seria o brincar, né? A gente parte do pressuposto de que a criança que brinca se desenvolve e que o brincar é o papel mais importante da criança. Então, ela precisa ter um brincar funcional e simbólico, né? Com relação ao brincar funcional, então, ela precisa dar função a um carrinho, né? Não ficar batendo, não jogar, é pegar o carrinho e brincar. Precisa também saber imaginar, que seria o brincar simbólico, né? Então, por exemplo, pegar uma tampa de panela e fingir que está dirigindo um carro, né? Então, isso é esperado que a criança consiga fazer. Para qualquer uma dessas alterações, é importante olhar com mais atenção. E quem sabe tá procurando um neuropediatra. Amanda, na sua opinião, as escolas estão preparadas para os autistas? Eu acredito que ainda existe um grande caminho a se percorrer rumo a uma inclusão que realmente favoreça ainda mais as crianças atípicas, né? Os profissionais precisam estar mais preparados, né? Precisam saber realizar manejos de comportamento, entender a limitação de cada criança, conhecer a criança a ponto de saber o que ela dá conta e o que ela não dá conta cognitivamente, né? As adaptações curriculares são muito importantes nesse processo de inclusão. Eu percebo a sobrecarga dos tutores, que muitas vezes acabam sendo o único suporte da criança na escola. E acabam sendo aqueles que tiram a criança da sala quando ele chora e quando ele grita. Sendo que o desejável, que o esperado, é que tanto os professores quanto os tutores saibam o que fazer quando a criança grita ou quando a criança chora, né? Não apenas tirar ele da sala, tirar eles ali do convívio, né?
E na minha experiência, eu percebo que as escolas públicas estão mais preparadas e engajadas. Claro que não quero generalizar todas as escolas particulares, entendo e sei que existem muitas que realmente estão fazendo um bom trabalho com relação à inclusão, né? Mas na minha experiência, como terapeuta ocupacional atendendo o público autista, eu percebo que a pública ainda está um pouquinho à frente, né? Eu também reforço o trabalho em conjunto da família, escola e clínica. As crianças que fazem terapia, a escola tem mais um apoio, né? Que seriam os terapeutas, que eles podem auxiliar nas dúvidas, focar em orientações, adaptar materiais junto com a escola. Amanda, foi maravilhoso te receber aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a minha participação no programa Cidades. Queria dizer que foi um grande prazer. Agradeço o convite. Espero retornar com algumas pautas, né, relacionadas ao autismo, a desenvolvimento infantil, porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente debater, tem muita informação. Então, agradeço, né? Deixo aqui registrado também a questão da intervenção precoce, a importância da intervenção precoce, seja, né, no diagnóstico do autismo ou de outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas a importância da gente começar imediatamente na intervenção precoce, né? Crianças a 0 a 3 anos e a intervenção na primeira infância, né? Quantos ganhos a gente tem na intervenção precoce, quantas coisas a gente ganha e acaba ganhando lá na frente em questões de desenvolvimento. Então, a intervenção precoce ela é um conjunto de atividades que tem por objetivo estimular as capacidades das crianças o mais cedo possível, apoiar as famílias, fornecer monitoramento ativo dessas aquisições ao longo do tempo. E ela é considerada essencial para prevenir danos ou agravos ao desenvolvimento da criança, cujas famílias elas não podem garantir por si só uma estimulação adequada durante a primeira infância. Então, qualquer sinal, né, que pode ter alguma coisa errada, procure imediatamente um médico neuropediatra. Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. Vamos receber agora no programa Cidades a Carol Hortz, que é psicopedagoga. Fale um pouco de você e em que área atua. Oi, Lilian. Eu sou a Carol Hortz, eu sou psicopedagoga e psicomotricista. Na intervenção psicopedagógica, o meu trabalho ele tem por objetivo investigar as dificuldades do sujeito no processo de aprendizagem e também, vinculado a isso, identificar de que modo esse sujeito aprende. Qual a importância do seu trabalho para o universo autista? Lilian, adorei essa pergunta, até porque o universo autista, ele realmente é infinito, né? Quando a gente fala que a psicopedagogia ela tem por objetivo investigar, identificar de que modo esse sujeito aprende, o psicopedagogo ele vai auxiliar a enxergar algumas particularidades. Por quê? Porque através de estudos, principalmente da neurociência, cada sujeito ele tem uma preferência por certas áreas sensoriais. Então, assim, a gente pode dar exemplos, né? Uns aprendem melhor escutando, outros lendo, outros executando alguma tarefa. Então, assim, os estímulos, eles são personalizados, né? E no caso da maioria dos autistas, o aprendizado ele ocorre por estímulos visuais. Então, o meu trabalho, ele vai auxiliar tanto a enxergar essas particularidades, quanto a buscar formas de atuação
assim como também trabalhar com qual o método, né? Qual a didática que, junto com a escola, com a família, vai permitir que esse sujeito autista aprenda, né? Então, assim, a psicopedagogia, ela visa possibilitar novas formas de ver a aprendizagem, né, do aprender, assim como também novas abordagens a respeito dessa aprendizagem. E também, finalizando, promover outras formas de acesso a esse conhecimento. Eu vejo que o meu trabalho, ele é muito ligado a essa questão com a escola, com a família, com os cuidadores, certo? Assim como o trabalho em equipe, né? Carol, quais as principais mudanças que você percebe no desenvolvimento da criança? Bom, quando a gente fala de desenvolvimento da criança, a gente só tem que lembrar o seguinte, que o desenvolvimento humano, ele tem marcos, que são bem definidos pelo um referencial teórico. Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento da criança, a gente tem que entender, por exemplo, assim, qual é o marco, né, que a criança faz de 0, tem que fazer, né, de 0 a 3, ou de 3 a 6, de 6 a 10. Então, assim, cada idade, cada fase tem o seu marco. Aí agora a gente, por exemplo, no meu trabalho, né, no meu atendimento, eu recebo esse sujeito e eu tenho que primeiro valorizar todo o conhecimento e o repertório de habilidades que esse sujeito autista ele traz do seu mundo. Sendo que eu tenho que também considerar suas experiências, né, e respeitar as suas limitações. Então, assim, essa criança chegou, não consegue segurar um lápis, então tem que investigar, e essa criança tem 10 anos, né? Na criança do desenvolvimento com 10 anos, lá no marco, né, esse sujeito ele deveria conseguir segurar um lápis e fazer alguns rabiscos de alguma forma, mas ele não consegue. Então a gente vai investigar por que ele não consegue e, né, possibilitar maneiras para ele chegar no momento da intervenção e conseguir segurar esse lápis, conseguir manusear uma tesoura, por exemplo, certo? Assim como outras habilidades sociais básicas que a gente conhece, né? Então, o que eu posso dizer é que as mudanças, elas são de indivíduo, de sujeito para sujeito, né? Cada um segue a sua mudança, consegue atingir a sua mudança no tempo dessa intervenção. Na sua opinião, as escolas estão preparadas para os autistas? Bom, Lilian, essa pergunta, eu acho que até para os familiares que estão escutando essa entrevista, é uma pergunta que incomoda muito, né, quando a gente fala em escola, né, porque assim, frequentar a escola regular não é só um direito garantido. Não basta que a inclusão do aluno autista seja obrigatória por lei. Eu acredito que a escola ela precisa estar preparada para receber esse sujeito, né? Ela deve conhecer esse assunto. E além de, quando a gente fala assim, de capacitação de professores, eu acredito que tem que haver uma mudança na cultura escolar, no sentido mais amplo, né? A escola, como uma instituição regida por regras e limites, ao receber um aluno autista, ele tem que entender esse assunto, né? A escola, essa comunidade escolar, né? Não é só o professor
ou a coordenadora ou a pedagoga, são todos que trabalham ali. E também as outras crianças, todos os outros professores, para entender desse assunto. Porque daí o que acontece quando essa comunidade escolar não entende, né? Começa a confundir o comportamento com desinteresse, com incapacidade de aprender. Então, assim, acaba impedindo essa realização dessa inclusão, né? E vai bater onde? Vai bater numa maneira menos satisfatória, né? E não vai ocorrer efetivamente a aprendizagem desse sujeito dentro da escola. Vai acontecer sempre o contrário do que a gente idealiza a inclusão, né? Então, assim, não dá para dizer assim que a escola ela está ou não preparada, até porque a gente também tem que entender que tem escolas e escolas, né? Mas eu acredito, né, nesse tempo de trabalho, de atendimento, que as escolas não sabem, não têm esse conhecimento, então tem essa dificuldade de receber esse aluno autista. Mas eu acredito que sempre quando vai atrás, quando há um trabalho em equipe de terapeutas com a escola, é uma comunicação fundamental para que ocorra essa inclusão desse sujeito autista dentro da escola. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidades. Lilian, quero te agradecer o convite, por estar aqui participando do programa Cidades, mais uma vez conversando, trocando informações. E assim, para finalizar essa nossa fala, a gente tem que entender que quando a família e a escola assumem corresponsavelmente o compromisso nas ações pedagógicas, né, e nas interações sociais, pode ter certeza que o resultado da aprendizagem desse sujeito autista será positivo, né? Haverá um desenvolvimento positivo, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, se comunicar, falar, se informar sobre o assunto, é sempre muito válido, né? Será sempre muito válido, muito importante isso. Então, mais uma vez, obrigada, um bom dia para vocês. Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. E agora com vocês, queridos ouvintes, a nossa colunista, a doutora Crislaine Tibola. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Crislaine Tibola no Momento Dicas de Beleza aqui na rádio. Então, pessoal, semana passada nós falamos sobre o colágeno, quando a gente vai perdendo as estruturas de colágeno com o passar do tempo. Mas hoje eu quero falar um pouco mais. Vocês sabiam que com o passar do tempo nossa estrutura óssea vai sendo absorvida? Vejam, quando a gente é novinho, nós não temos tantas profundidades quanto a gente vai envelhecendo. E além disso, nós vamos tendo a reabsorção das gordurinhas, dos coxis de gordura. Então, no rosto, principalmente, nós vamos tendo essa perda de estrutura óssea e também desses coxis de gordura que nos dão esse aspecto saudável. E como que a gente vai tratar tudo isso? Será que tem como? Tem sim, gente. Então, nós conseguimos fazer a realocação desses coxis de gordura e tratar com um produto chamado hidroxiapatita de cálcio, que é conhecido também como Renova Diamond ou Radiesse, que ele tem uma reestruturação na sua fórmula que o organismo reabsorve ele ao invés do nosso osso. Então, ele é muito preventivo para essa reabsorção óssea e além de ajudar nas estruturas de colágeno e ajudar a nós retardarmos o envelhecimento. Gostaram dessa dica? Me segue lá, @CrislaneTibola_estética.
O programa Cidades tem o apoio cultural de Barbarã, o melhor do sul do mundo, e Restaurante Espaço Único, preparado para receber você e sua família na histórica cidade da Lapa. E vamos chamar a nossa chefe de cozinha, Cissa. Olá, ouvintes da Rádio Cidades. O virado de feijão faz parte da mesa do lapiano e da comida típica dos restaurantes na Lapa. Dizem nossos clientes que o nosso é especial. Então hoje eu vou contar o segredo da nossa receita. Para os ingredientes vamos usar cebola e alho refogados na banha. O feijão deve ser escorrido numa peneira para retirar o excesso de caldo. Se tiver muito cozido, coloca no escorredor ou peneira e lava um pouco. Depois só juntar ao refogado e acrescentar a farinha de milho até que fique uma farofa bem úmida. Para acompanhar, ovos fritos, couve refogada e torresmo. Para o torresmo, ferver já cortado, uns 10 minutos, escorrer, fritar numa gordura bem quente. Se pode guardar por vários dias e na hora de servir, aquece bem a gordura e frita novamente para ele ficar pururuca. E assim me despeço desejando a todos uma boa semana. No Paraná, no Paraná, no Paraná, E o programa Cidades vai chegando ao fim. Até a próxima segunda-feira. E não deixem de acessar o nosso portal www.tourpr.com.br. E agora também o nosso programa Descobrindo Paraná, na TV Paraná Turismo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Suas belezas, rios e serras, por certo vão lhe encantar.